Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, gratos por mais um ano que se finda, e estamos nesta noite com os nossos corações tomados de esperança, que Deus continue conosco, assim como foi como tem sido em 2015, ainda estamos em 2015. As nossas boas-vindas a todos os irmãos que aqui se fazem presentes, e a irmãos que não puderam estar conosco, mas estão nos acompanhando através do nosso site. Também recebam as nossas boas-vindas em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu convido os irmãos para se colocarem de pé, para juntos fazermos a leitura que se encontra no livro dos Salmos, Salmo 126, o verso 1 e o verso 2. Salmo 126, o verso 1. Vamos repetir o verso 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Que Deus abençoe a palavra lida em nome de Jesus. Amém. Ainda nesse espírito de louvor e adoração ao nosso Deus, nós vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no livro dos Salmos, no Salmo 134, verso 1 e o verso 3. Livro dos Salmos, o Salmo 134, o verso 1 ao verso 3. O presbítero Mário vai estar fazendo essa leitura, tá certo? Em uníssono. Os irmãos estarão assim participando da leitura. Leamos. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que de noite assistes na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Desde Sião te abençoe o Senhor, que fez o céu e a terra. Que o Senhor nos abençoe com a porção lida da sua santa palavra. Amém. Os irmãos podem se assentar. Abra sua Bíblia lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Eu convido os irmãos para se colocarem de pé. Nós iremos, irmãos, fazer a leitura no texto que será a nossa exposição bíblica nesta noite, onde esse texto ele nos traz um título: Esperança Renovadas. Não há nada melhor do que final de ano e entrada de um ano aí, que nós esperamos que a minha e a sua esperança seja renovada em nome de Jesus. Pois bem, vamos ler a partir do verso 11. Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Pois eu bem sei os seus planos, que estou protegendo, ou que estou planejando para vós. Diz o Senhor, planos de paz e não de mal. O verso 12. Então... Isso. Jeremias, capítulo 29, 11, É só a tradução aqui, deixa eu ler na tradução mais parecida aí com
os irmãos, certo? Eu vou repetir o verso 11. Jeremias, capítulo 29, verso 11. E eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregai-vos de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lanceis, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Que Deus nos abençoe com a palavra lida em nome de Jesus. Amém. Podem sentar os irmãos. Irmãos, uma boa parte, né, do texto original, o verso 11 está basicamente escrito desta forma. O verso 11 do capítulo 29 do profeta Jeremias. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz o texto, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal. Meus queridos irmãos, né, esse texto que acabamos de ler, se os irmãos observarem, né, desde o verso 1, né, é uma carta de Jeremias àqueles que estavam em cativos da Babilônia. E a pergunta seria essa, né? Quem foi que levou o povo ao cativeiro babilônico? Quem foi que levou este povo, né, que Deus tinha planos, projetos na vida deles? Quem foi que levou esse povo para o exílio babilônico? Para o cativeiro. Todo mundo sabe, né, o que é cativeiro. Cativeiro é um local de tratamento, é um local de sofrimento, é um local onde Deus tem reservado para tratar daqueles que Ele amou antes da fundação do mundo. Meus queridos irmãos e irmãs, meu desejo nesta noite é que a minha esperança, que a tua esperança, sejam elas renovadas no Senhor. Por quê? Muitas vezes nós perdemos a esperança. E quando se perde a esperança, né, existe um mundo que nós vivemos que passa a nos tomar, a nos persuadir. Olha o perigo de perder a esperança de Cristo, de Deus, do Espírito Santo, do novo céu, da nova terra. Quando se perde essa esperança, nós somos tomados, meus irmãos, por outros surtos, né, que esse mundo nos oferece. O que seria de nós se a gente não tivesse esperança, perspectivas positivas para 2016? Nós seríamos tomados de medo, de terror, de angústia. Irmãos, esse povo que é direcionado esta carta ao cativeiro babilônico, era um povo, meus irmãos, que servia a Deus. Porém, eles perderam as esperanças. As suas esperanças não foram renovadas e eles foram persuadidos pelos seus próprios corações, pelos seus próprios pensamentos, né? Meu objetivo nesta noite é que a esperança que existe no seu coração, de Cristo, do novo céu, de uma nova terra, de um ano melhor em 2016, sejam tudo isso renovado
em seu coração, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês nesta noite. Deus tem amado você de tal maneira, você sabe, que Deus é onisciente, você sabe que Deus é onipresente, você sabe que Deus é onipotente. Se Deus que te ama olha para você e sonda o seu coração, e vê que você perdeu a esperança dele, perdeu a esperança nele, você está pensando que Deus perdeu a esperança em você? Nós estamos enganados. Muitas vezes nós estamos pensando, eu perdi a esperança de viver, eu perdi a esperança o que vai acontecer em 2016, eu não quero nem saber, eu perdi a esperança da salvação, eu perdi a esperança de Cristo, eu perdi a esperança da igreja. Eu quero dizer para você, que Deus não perdeu a esperança em você. O amor de Deus é tão grande por você, que se Ele olha e vê que a única forma de trazê-lo de volta, a ter esperança nele, é o cativeiro, Ele vai te levar. Ele vai te levar. Você que veio aqui nesta noite, Deus está aqui para renovar a aliança com você de esperanças. Amém? Que esta noite venhamos clamar a Deus, que Deus renove a nossa fé em Cristo, no Espírito Santo, no Criador, na igreja. Quantos surtos nós somos tomados assim, de repente achamos que nós não precisamos da igreja. Querido irmão, a igreja é a porta do céu. Esses homens aqui, eles perderam a perspectiva do céu, de Cristo, de congregar, de ajuntamento solene, eles perderam tudo isso aí. Ou seja, a esperança não foi renovada, eles perderam suas esperanças. E Deus, meus irmãos, eu repito, sendo onisciente, onipotente, onipresente, amando esse povo, Ele disse, olha, só tem um jeito de atraí-los, para que eles voltem à esperança, e essa esperança seja renovada. Deus disse que precisariam eles de duas coisas só. Talvez nesta noite, você que está aqui, você que perdeu a esperança, em 2016, em 2015, eu espero que você encontre hoje, e já dentro de 2016, com o coração tomado aí, de esperanças em nome de Jesus. Pastor, o que era que aquele povo precisava, para que Deus viesse trazer uma libertação do cativeiro? O que era que eles precisavam? Eles só precisavam de duas coisas. Olha aí para a sua Bíblia, o que eles precisavam. Eles precisavam, primeiramente, de invocar o nome de Deus. E, em segundo lugar, eles precisavam buscar a Deus. Então, veja bem, o que era que aquele povo precisava para que as suas esperanças fossem ali renovadas? Eles precisavam apenas de duas coisas: de invocar o nome de Deus e de buscar o nome de Deus, só isso. E aí Deus faria o resto. Porque, meus amados irmãos, ou seja, Deus fazia a parte mais difícil. Porque, aos nossos olhos, qual seria a parte mais difícil? Era o quê? Hein, irmãos? Acordem, está cedo ainda. Qual a parte mais difícil de alguém que está no cativeiro? É o quê? Ser tirado, ser libertado. Então, nesta noite, Deus tem duas propostas para você, que está aqui, que perdeu a esperança, de igreja,
de céu, de Cristo, do Espírito Santo, de Deus. Olha aí para a sua Bíblia, no verso 13. O verso 12, né? O verso 11, o plano de Deus, né? O plano de Deus, quando ele diz, né? Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro cheio de esperança. É o verso 11, tá certo? E o verso 12, nós adentraremos agora. O que é preciso, pastor, né, para que o pecador encontre, fazendo parte desse projeto, se encontre fazendo parte desse projeto de Deus, e sendo ele tomado de esperança? O verso 12 diz, então me invocarei, e ireis e orareis a mim. E ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. A única coisa, meus amados irmãos, que nós precisamos, o que diz aí o verso o capítulo 29 do livro do profeta Isaías, o verso 12, é que para que alguém seja tomado de esperança, de uma renovação, ele precisa de duas coisas. A primeira é necessário invocar o nome de Deus. Não é isso que o verso 12 nos diz? Então me invocarei, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Só isso. O texto original diz invocar, né? Invocar. Talvez você passou o ano todo invocando os seus colegas, os seus amigos, comendo das migalhas deles. Justamente foi o que aconteceu com os israelitas. Eles deixaram a Deus e começaram, meus irmãos, a se envolverem com outros povos, né? Eles construíram novas amizades e perderam a esperança em Deus. Perderam a esperança de congregar. Perderam a esperança do céu. Perderam a esperança da eternidade. Perderam toda a convicção. Mas Deus amava aquele povo. E Deus disse, a única coisa que eu tenho para vocês, para que essas esperanças sejam renovadas, é colocá-los no cativeiro. Você poderia nesta noite perguntar, mas pastor, Deus era capaz disso? É sim. Deus foi capaz, meu irmão, de dar o melhor que Ele tinha, de dar Cristo por nós, para nos tirar do cativeiro do império das trevas. Ele deu Cristo. E às vezes é necessário, né, que alguém coloque, é necessário às vezes que Deus coloque alguém lá no cativeiro, para que Deus converse com ele. Irmãos, às vezes Deus quer falar tanto com a gente, e nós não temos dado tempo. Como esses aqui, eles não deram tempo, né? Olha o que está escrito aí, nos primeiros versículos do capítulo 29 do profeta Jeremias. São estas as palavras da carta de Jeremias, o profeta. Enviou de Jeremias ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Meus queridos irmãos, Deus usa Nabucodonosor em sua loucura, simplesmente para fazer com que o povo de Deus fossem eles atormentados, e naquele tormento eles lembrassem de invocar o nome de Deus. Eu sei nesta noite que Deus é capaz de fazer isso com qualquer um de nós. Basta que venhamos perder a esperança de Cristo, do novo céu, da nova terra, de congregar. Meus queridos irmãos, como é perigoso uma pessoa que é amada por Deus deixar o primeiro amor, deixar a sua congregação. E aqui aconteceu, irmãos, com esse povo. Ainda no verso 2 diz, depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe,
os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elazar, filho de Zafã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então, era uma ordem aí de um rei, que Deus concedeu a ele, para que o seu povo fosse ali exilado, ficasse ali preso, trancados. Mas, irmãos, por volta do verso 12, nós podemos ver o que é que Deus diz. Eu quero que vocês voltem para mim, mas é preciso vocês me invocar o meu nome, não o nome de um homem, mas invocar a mim, clamar a mim, ter prazer em mim. Veja que essa é a parte mais fácil, minha e sua. E em segundo e último lugar, meus irmãos, o verso 11 sempre é bom a gente estar repetindo o que o Senhor diz. O verso 11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Deus tem coisas boas para nós. Nós estamos ouvindo aí, né, que 2016 pode ser um ano de maior crise. A Bíblia não me diz isso aqui. Ou nós confiamos nos homens, ou confiamos em Deus. A Bíblia não me diz isso aqui. A Bíblia me diz que Deus tem para nos dar um futuro de esperança. Ele diz, meus amados irmãos, que o ano de 2016 é projeto dele, para mim e para você. É projeto de Deus. Homem nenhum planejou 2016 como Deus planejou 2016 para mim e para você. Mas o que quer de mim e de você? Que a gente o invoque. Ele quer que o seu povo dependa com exclusividade dele. Pois bem, irmãos, qual a primeira parte que eu preciso fazer? É invocar o nome do Senhor. Segundo, é preciso buscar ao Senhor. É o que está escrito no verso 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É preciso buscar a Deus, não com o pensamento, não com a mensagem, mas buscar a Deus, né, de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, o meu coração. O seu coração tem que estar cheio de esperança de Deus. Temos que buscar a esse Deus. Por quê? Porque o povo naqueles dias de Jeremias havia o quê? Abandonado a Deus. Irmãos, e quantas coisas são oferecidas a mim e a você, para que a gente não busque a Deus. Talvez esse ano, 2015, foi um ano de tropeço espiritual na sua vida, onde pessoas chegaram a te oferecer algo que você poderia esquecer completamente a Deus. Por isso, irmãos, que aquela carta estava direcionada aos exilados, dizendo o seguinte: Deus sabe, Deus tem projeto na vida dos exilados, mas é preciso, em primeiro lugar, os exilados invocar o nome do Senhor, e em segundo lugar, é preciso aqueles que estão exilados buscar ao Senhor. E esse buscar aqui é dependência, né? Colocar todo o seu ser dependendo de Deus. Irmãos, amigos, às vezes o mundo nos oferece alguma coisa, né, que você olha para um lado, olha para outro e diz o quê? Eu não consigo sair mais disso aí. Sai. Sabe por que vamos sair? Porque Deus tem planos para essa saída.
Aqueles homens, irmãos, mulheres, jovens, crianças, olhavam para um lado, olhavam para o outro e não tinha saída. Irmãos, e a carta, né? A carta estava escrito: fala para esse povo que eu sei dos seus planos. Eu que tenho um projeto verdadeiro para vocês, para vos dar um futuro e uma esperança. Irmãos, nós vamos ver aí pessoas amanhã, né, vão sair adivinhando que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, e nós não devemos, meus queridos irmãos, dar ouvido a isso aí. Olha o que está escrito no verso 15. Vós dizeis: o Senhor nos suscitou profeta na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade. Vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e falo-ei como a figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Irmãos, na verdade existe um povo que Deus vai tratar dessa forma, mas Deus estava lembrando ali, naquela carta, que estava sendo direcionada aos babilônicos, ou seja, ao povo que Deus amava. E o que era que Deus queria, irmãos, com aquele povo? Era renovar as suas esperanças. Eu tenho certeza, meu irmão, meu amigo, queridos internautas, Deus quer, ainda nesses últimos minutos de 2015, renovar a aliança com você. Me entenda, você pode até perder as esperanças diante de Deus, mas Deus nunca vai perder as esperanças que Ele tem em você, porque você pertence a Ele. E eu repito, se for preciso te levar para o silêncio, te levar, te deportar para o cativeiro, Deus fará isso aí, para que você escute a Deus. Irmãos, quantas vezes Deus tem falado, mas um buzino de um lado, outro de outro, né? Deixa isso, deixa a igreja, deixa aquilo, venha para cá, esse convite é melhor. E às vezes, irmãos, o povo de Deus tem se deixado levar por isso aí. Perdem as esperanças diante de Deus. Não, o melhor é estar na presença de Deus. Esse é o melhor lugar. E nós precisamos pedir uma coisa a Deus: que em 2016 Deus nos dê mais amor pela igreja, pela casa do Senhor, onde nós estamos sempre reunidos em cultos solenes para enaltecer o nome do nosso Deus. Meus irmãos, a vigília de ontem, né, terminamos, né, por volta da noite, né, eu creio que ficará em memória daqueles que participaram. Eu sei que na minha memória nunca mais sairá aquele momento, né, onde no final nós nos reunimos ali em frente ao templo e passamos a clamar pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pelos nossos vizinhos, pela nossa família. Meus irmãos, nunca mais isso vai acontecer. 2015 está se findando. Você que veio ontem, você viu, você sentiu a mão de Deus ali em nossas vidas. Foi muito bom. E eu tenho certeza que muitos naquele momento, as suas esperanças foram renovadas. Pois bem, amados irmãos, concluindo a nossa palavra, no verso 14. Aprendemos duas lições nesta noite. O que fazer como homem, como ser humano, diante dos projetos que Deus tem preparado para nós, para vos dar um futuro e uma esperança bem melhor. Em primeiro lugar, nós vimos nesta noite que é preciso invocá-lo. Invocá-lo.
ter a convicção, né, que Ele é Senhor, que só Ele é quem pode fazer o que o homem não pode fazer. E em segundo lugar, nós aprendemos, irmãos, no verso 13, que é preciso, né, buscá-lo. Primeiro é preciso invocá-lo, em segundo lugar é preciso buscá-lo, porque não existe Deus além desse Deus que se compadece de você. E, irmãos, concluindo a nossa palavra, Deus diz o seguinte: olha, eu que sei os planos que estou projetando para vocês. Nós estamos fazendo a leitura no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 11. Eu que sei os planos que estou projetando para vocês. Diz o Senhor, planos de paz e não de mal. Deus está falando para a igreja congregacional que em 2016 Ele tem planos de paz para nós. Ele está projetando plano de paz para nós. Nós cremos nisso aí, porque Ele é o Deus da paz. Mas Ele diz que esse povo que quer realmente paz, que quer um futuro nas mãos de Deus, esse povo ele precisa, em primeiro lugar, fazer o quê? Invocá-lo, depender dEle, reconhecer que só Ele é Senhor. Em segundo lugar, é preciso o quê? Buscá-lo. E Ele diz, buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Ou seja, Ele não quer o teu coração ocupado com nada, só com Ele mesmo. E aí você pode estar pensando, né, mas como é que eu vou sair dessa? E, meus queridos irmãos, difícil coisa é a gente entrar. Pior ainda é sair. Mas, irmãos, olha só. Talvez em 2015, esses últimos minutos, você está aí pensando o seguinte: eu quero sair desse caminho que eu estava trilhando. Eu quero abandonar esse pecado que me acompanhou em 2015. Eu quero largar. Eu quero renovar as minhas esperanças. Eu quero ser diferente em 2016. E talvez você olhe para você mesmo nesse momento e não encontre força. Mas veja bem, algo você pode fazer. O quanto eu posso fazer? Eu preciso invocar o nome de Deus. Em segundo lugar, eu preciso buscar a esse Deus. E concluindo, meus irmãos, olha o que está escrito aí no verso 14. Sereis, eu quero ler com vocês, vamos ler? Vamos ficar em pé para a gente fazer essa leitura? Jeremias capítulo 29, verso 14. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Podem sentar os irmãos. Irmãos, Deus está dizendo nesta noite que pode fazer o que nós não podemos fazer. É o quê? É nos libertar desse cativeiro. Ele diz que pode. Ele diz que pode. E Ele diz mais que vai fazer com que você volte a congregar. Ele vai fazer com que você volte a congregar. Então veja bem, meu irmão, amigo, você que está aqui nesta noite. Eu não sei como foi que você passou o ano de 2015. Mas hoje você entende, eu quero voltar a congregar. Eu preciso. Eu preciso. E Deus está dizendo o seguinte para você. Então, eu vou lançar duas coisas para você. Você, a partir de hoje, você vai me invocar. Você vai me buscar. E você será achado por mim. E serei achado de vós, diz o Senhor. E fareis voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei
de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Meus queridos irmãos, amigos, é bem verdade que Deus às vezes permite que eu vá, que você vá. Era muito bom, irmão, se Deus não fizesse que isso era bem melhor. Se Deus não permitisse que isso acontecesse. Mas veja bem, meus irmãos, né? Eu creio que isso é uma lição grande para mim e para você. Deus permitiu que esses homens, essas mulheres, esses jovens, esses adolescentes passassem a depender de outros homens. Mas depois Ele conduziu para o cativeiro. E lá no cativeiro Ele diz, olha, eu sei o que eu tenho para vocês. Eu tenho planos de paz para vocês. Eu tenho coisas boas para vocês. Eu tenho coisas bem mais prazerosas do que aquilo que tem vos oferecido. Eu tenho. Mas é preciso vocês me invocar, me buscar. E quando isso acontecer, vocês serão achados da minha pessoa. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que as suas esperanças sejam renovadas nesses sinais que lhes resta 2015. Não vamos esperar 2016, não. Vamos entrar 2016 com o coração tomado de esperança, invocando esse Deus glorioso, buscando esse Deus glorioso e tendo a certeza que iremos encontrá-lo. Porque a sua palavra nos diz que ele tem planos, ele tem projeto para 2016 com você. Deus, mais uma vez, te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, nós vamos fazer uma oração, tá certo? A oração está aqui. Não tem nenhum problema, viu, que a oração seja escrita, mas assim foi proposital para que a gente fizesse, tá certo, essa oração uníssona. Nós vamos fazer nesse momento, tá certo? A oração diz o seguinte, né? Senhor, te dou graças por todas as bênçãos recebidas em 2015. Peço perdão de todo o coração por todas as coisas erradas que fiz e pelas certas que deixei de fazer neste ano que finda. Suplico a tua graça e misericórdia para que eu possa andar nos teus caminhos em 2016. Vamos juntos fazer essa oração? Senhor, te dou graças por todas as bênçãos recebidas em 2015. Peço perdão de todo o coração por todas as coisas erradas que fiz e pelas certas que deixei de fazer neste ano que finda. Suplico a tua graça e misericórdia para que eu possa andar nos teus caminhos em 2016. Podem sentar os irmãos. Que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com o teu povo aqui presente, e todo o teu povo espalhado por todo este universo, hoje e para todos sempre. Deus tem projetos já prontinho para nós em 2016. Deus abençoe a todos, conceda o retorno de volta para os seus lares, acobertado com o poder de Deus, e aqueles que vão participar da nossa confraternização, sejam bem-vindos. Teremos a noite toda aí para a gente
conversar, falando das maravilhas que Deus trará para mim e para você em 2016.